pá, 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 pá. Professor, você é bobo, professor. Eu sou bobo mesmo. Tá? Eu acho que a pessoa, quando vai ficando velha, vai ficando boba. Tá? Eu tô nessa fase já. Tá? Sem noção do que faz, do que fala. Mas vamos lá, pessoal. Na aula passada, nós vimos a nossa aula sobre ascaridíase 1. E no finalzinho dessa aula, ascaridíase 1, cortou por problemas técnicos, exatamente quando a gente ia fazer uma revisãozinha geral. Então vamos começar hoje, antes de falar do ciclo evolutivo, a respeito dessa revisãozinha que ficou faltando, que foi cortada. Ascaridíase, ascaridose, agente etiológico, agente causador. Tá? Quem seria? O Asqueuminthus, o Nemateuminto, o verme, o euminto, Ascaris lumbricoides. Hospedeiro definitivo, o homem. Hospedeiro intermediário, não tem. Contágio, alimentos contaminados com ovos, tá certo? Ovos, no caso da Ascaris. Né? Ovos da Ascaris, então, seria alimentos com água, alimentos em geral, falta de higiene pessoal, isso também é importante, que você pode pegar, lavar as mãos quando sai do banheiro, tá certo? Quando volta da rua, quando você pega o ônibus, conhecimento por parte da população da doença, né? Então seria mais ou menos os meios de transmissão mais normais, tá certo? A ingestão de água contaminada, principalmente alimentos, é o principal. Né? Sintomas, lembra que nós fizemos os sintomas? Nossa, um monte. Prostração, palidez, falta de apetite, vômito, ânsia, né? Emagrecimento, em casos mais evoluídos, em casos mais graves, obstrução da luz intestinal, podendo pegar o pâncreas, dando uma pancreatite, né? E aí vai, pessoal, né? Então existe uma complicação enorme aí com relação a essa verminose, ok? Isso que nós vimos? Simples. É isso aí que nós vimos. É bem simples. Agora, hoje, começando a aula de hoje, ciclo evolutivo. Como é que o Ascaris lumbricoides ele se desenvolve dentro do organismo humano? Já que o organismo humano é o hospedeiro definitivo. É verdade que a larva do Ascaris passa por 5 fases? Sim. É um verdadeiro tour turístico que a larva faz dentro do nosso organismo? Sim. Visita pontos importantes nesse tour turístico? Sim. Visita o sangue, os vasos linfáticos, o coração, o pulmão, tá certo? Toda a parte digestória. É uma visitação importantíssima, um verdadeiro tour turístico que a larva do Ascaris ele faz dentro do nosso organismo. Mas vamos começar o ciclo, pessoal, etapa por etapa, de maneira bem simples. Primeira coisa, dentro do ciclo da ascaridíase, no pulmão existe lá o ciclo de Loss. Ciclo do quê, professor? Que? Loss, presta atenção, cara. Ciclo de Loss. Homenagem ao médico que descobriu esse ciclo que ocorre dentro do pulmão. Então, dentro do ciclo das ascaridíase, do ciclo evolutivo do verme, existe no pulmão o ciclo de Loss lá dentro, tá? Todas as doenças parasitárias que pegam o pulmão, que faz um ciclo lá dentro, tá? Existe o ciclo de Loss, tá? Então, como é que começa esse ciclo? Existem várias maneiras de você começar o ciclo, tá, de infestação da Ascaris. Vamos começar o tradicional. Né? Ingestão de água e alimentos contaminados com ovos. E esses ovos, pessoal, tá? Eles estão com embriãozinhos dentro dele. Embriãozinho de Ascaris. E esses ovos, eles têm uma casquinha protetora que protege os ovos, principalmente do trato gástrico do nosso corpo. Principalmente o suco gástrico, tá? Que pode corroer, mas tem essa casquinha protetora. Então, quando você ingere alimentos dessa maneira, infestado com esses ovos e embriãozinhos, esses ovos eles vão pelo trato digestório e vão parar no intestino delgado. Não esqueça que nós temos dois, intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado vem antes. Então os ovos eles param no intestino delgado. Em que local? Que local do intestino delgado? Que localização? No duodeno. Lembrando que o intestino delgado, né, ele possui lá, né,
duodeno e jejum ilho, né? Então, a primeira porção é o duodeno e os ovos se instalam ali, tá bom? Duodeno, intestino delgado. E esses ovos ficam ali, tá certo? Onde libera as larvas. E essas larvinhas bebês, essas larvinhas novas, recém-eclodidas, tá certo? Dos seus ovos, elas vão e penetram na parede intestinal. Penetram na parede intestinal do duodeno? Sim, tá certo? E penetrando na parede intestinal, o que acontece? Elas caem no sangue circulante, e também nos vasos linfáticos, tá certo? Aí, atingindo a circulação porta do fígado, tá? Isso acontece, pessoal, mais ou menos depois de 18 a 24 horas da infestação. Do fígado vai para onde? Musculatura estriada cardíaca, visitando esse ponto turístico, e depois elas vão para os pulmões, onde elas ficam mais maduras, as larvas ficam mais maduras nos pulmões, ok? Bom, fazendo todo esse trajeto turístico pelo nosso corpo, né, sangue circulante, passa também pelos vasos linfáticos, atingindo o fígado, a parte porta, né, circulação porta, passando pelo coração. Depois do fígado atinge o coração do lado direito do coração. Olha que interessante, do lado direito, na veia cava inferior. Do lado direito atinge as larvinhas, entram pelo lado direito, portinha direita do coração, certo? Aí vão para os pulmões, onde elas ficam, como eu já falei, mais maduras. Ocorre uma alteração na cutícula, na capinha protetora dessa larva, tá certo? E o tamanho também, elas crescem e desenvolvem num tamanho, certo? Bom, aí o que acontece? Tá? Elas vão permanecer nos alvéolos pulmonares, lembrando que os alvéolos pulmonares ficam dentro dos pulmões, os alvéolos, aquelas bolinhas onde existe a troca gasosa, a hematose, os alvéolos, de 10 a 14 dias aí. E é exatamente aí que é feito, então, que ocorre o ciclo de Lós. Tá bom? Nos pulmões. Né? E quando elas ficam nos alvéolos pulmonares, pessoal, né? O indivíduo, a pessoa tem sintomas como se fossem os sintomas de pneumonia, febre, mal-estar, dores musculares, prostração, palidez. É como se fossem sintomas da pneumonia quando fica se alojado aí 10 a 14 dias. Depois o que acontece? Aí as larvinhas saem dos alvéolos, vão para os brônquios, tá certo? Saindo dos pulmões, traqueia, laringe e faringe, voltando, fazendo o caminho de retorno via boca, tá certo? Né? Porque normalmente no trato digestório, como é que seria? No trato respiratório, né? Trato respiratório seria o quê? Seria faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A larva faz o caminho inverso. Já que ela está nos bronquíolos, o que acontece? Ela vai saindo, ela vai para o brônquio, depois vai para a traqueia subindo, vai para, no caso, a laringe, tá certo? Depois volta para a faringe, aqui em cima, onde o indivíduo pode soltar a larva pela boca, como foi que aconteceu com o professor, tá? Então, quando eu tinha lá os meus 8, 10 anos, como eu contei lá nas Queridíase 1, a história que eu contei, exatamente aí que a larva saiu pela minha boca, nessa parte, quando ela saiu dos pulmões, né? Pegou a parte respiratória aérea, traqueia, laringe e saiu pela faringe, aonde saiu aquela pontinha que eu puxei do verme. Ela não foi reengolida, ela não foi engolida novamente, tá certo? Então saiu nessa fase aí. Bom, o que acontece? Depois que a larva ela chega aqui na faringe, o indivíduo engole novamente, ela é deglutida novamente, tá certo? Ela é deglutida pegando o trato digestório. Saiu do trato respiratório, entrou no trato digestório. Então, da faringe, a larva é reglutida, ela é engolida novamente, tá certo? Atingindo o intestino delgado, tá? Outra vez. E crescem, tá certo? E se transformam em vermes adultos.
tá? Amadurecem a sua sexualidade nessa parte, quando elas são reglutidas e atingem o intestino delgado, virando vermes adultos. Esse ciclo que o professor contou até agora dura 60 dias, 2 meses. E nesse caso, pessoal, né, quando ela se torna verme adulto, quando ela amadurece sexualmente, existe o acasalamento do macho e a fêmea, tá certo? No intestino delgado nessa fase, depois de 2 meses ou 60 dias. Existe o acasalamento do macho com a fêmea, a reprodução sexuada, como é característica dos nemateumintos, tá certo? O que acontece? A fêmea, ela pode botar de 15 a 200 mil ovos. 15 a 200 mil ovos. Sabe o que é isso, pessoal? Dentro de você, como hospedeiro definitivo, é ovo para boné, é ovo que não acaba mais. Nossa, professor, isso acontece então quando a gente come alimentos, assim, higiene alimentar, higiene pessoal, que a gente não liga, tá? A gente mais se preocupa com a quantidade do que com a qualidade. Pode acontecer isso? Claro, sim. Você quer ter dentro de você? Você quer adquirir gratuitamente 200 mil ovos de Ascaris? Claro que não. Então precisa ter uma higiene pessoal. Bom, depois que eles se reproduzem, a fêmea bota de 150 mil a 200 mil ovos, tá? Esses ovos, eles são mais tarde eliminados pelas fezes do indivíduo portador. O indivíduo pode evacuar próximo, por exemplo, a regiões de água, de brejos, onde as pessoas tomam banho, onde as pessoas pegam essa água para tomar, próximo a açude, eles podem evacuar fezes com ovos, é ovo que não acaba mais, próximo de alimentação, pode ir no banheiro, não ter uma higiene pessoal direitinho, auxílio para ficar com os ovos na mão, depois você aperta a mão da pessoa, tá certo? Só tomar cuidado com tudo isso. Quantas vezes eu fui no shopping, no banheiro lá no shopping, eu reparava que as pessoas iam no banheiro fazer o número 2, não lavavam a mão, iam embora. Então é dessa maneira, né? Então o que acontece? O ciclo se fecha aí. O indivíduo portador evacua, solta os ovos nas fezes e o ciclo reinicia. Tá certo? Reinicia. Agora é interessante, pessoal, como eu já falei, a larva ela passa por 5 mudas aí. 5. Sendo que a primeira muda da larva é chamada de larva rabiditoide. Larva rabiditoide é a primeira forma de larva que passa. Ela passa por 5. Tá bom? Ok? Eu acho que ficou bacana, né, pessoal? Acho que deu para entender direitinho todo esse tour turístico que se faz no ciclo evolutivo da ascaridíase. Tá bom? Cuidado lá, meu, churrasco à grega, onde você come, cachorro quente, salgadinhos de rua, pastelzinho, cuidado com isso aí lá, higiene pessoal, higiene alimentar, hein, pessoal? Tá bom? E pô, não vai reclamar de 200 mil ovos dentro de vocês. Tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Vou terminar antes que acabe, como foi da outra vez, problema técnico. Um abraço a todos. Até a próxima aula, gente, tá? Beijo do velho.